Casa também, boa tarde. Licença para a gente entrar na sua casa com uma energia muito boa, com muita alegria e com vontade de aprender. Porque aqui é um programa... Gente, quando fala que na TV aberta, tem gente que fala isso. Ai, na TV aberta não tem nada que presta, porque não tem... Já ouvi. Aí sabe o que eu falo? Que é você porque diz? você não conhece o Falando Nisso Band. Isso mesmo. Porque se você conhecer o nosso programa, você todo dia vai aprender e você pode assistir o nosso programa com a sua netinha sentada do seu lado, com a família toda, porque é um programa para a família também, é um programa nota 10. Com muita informação que a gente faz com muito carinho, pensando em você que está aí do outro lado, com assuntos relevantes ligados à saúde, de tudo um pouco. O Falando Nisso tem. Então, pode confiar que a gente adora ter a sua companhia. E hoje, além desse assunto que o Lucas falou, tem outros também aqui em destaque que a gente vai ver. O Falando Nisso está no ar. Sintomas gripais, hospitais cheios. Aqui em Minas Gerais, 16 cidades decretaram situação de emergência por causa do surto de doenças respiratórias. Diante do aumento de pacientes, foram abertos 50 leitos em unidades de saúde estaduais. No estúdio, vamos falar sobre doenças inflamatórias intestinais com a Vara Infusões. Tem ainda os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 15 de maio, o Falando Nisso começou. Vamos para aquela mensagem que muitas vezes pode ajudar e até mudar a chavinha do seu dia. E essa é interessante. Na verdade, é um alerta para você e um conselho para você se impor com as suas necessidades, com aquilo que você realmente tem vontade. É você ser quem você é o tempo todo. Isso mesmo. Sabe por quê? Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, tá bom? Nem todo mundo tem essa compaixão, assim. Então, se posicione, fala o que você acha que é correto, logicamente, com toda a educação, né? Para também não criar atrito. Mas, realmente, se posicionar é importantíssimo. Muito. Em todas as áreas da nossa vida, viu? É verdade. Inclusive Né? em casa, tá? Isso. O maridão tá folgadão com você? Fala. Pode se impor e fale. Isso, Pra ele exato. aprender. Com os filhos, no trabalho, se há algum Tudo. destempero com alguém, enfim. Chame num canto para conversar. Acho que é a melhor maneira de começar a resolver os problemas. Fica essa dica para você, então, com certeza, para até buscar ter mais paz com você mesmo, que é o mais importante. Quero lembrar que a gente tem sorteios, aliás, este mês são 2 sorteios muito bacanas, que você pode participar com a gente através do nosso Instagram, tá bom? Vou colocar aqui na tela, primeiro, essa escova incrível da Oraljet. A Ortovip quer te presentear com essa escova tão bacana, bem completa, bem moderna também, para deixar o seu sorriso muito bonito. E a Polipet sempre traz pra gente um kit com vários itens para a saúde do seu bichinho de estimação e algumas coisinhas para você também, tá bom? Então, para você saber tudo, é no @Falando Nisso Band. Isso mesmo, tá aí na tela para você seguir a gente, acompanhar as nossas postagens, as mensagens do dia que a gente sempre coloca. Aí, ó, essa é a de hoje. Olha que bacana. Você pode compartilhar também nos seus stories, que a gente gosta bastante, tá bom? Seguinte, para os sorteios que o Lucas acabou de dizer, o sorteio vai estar marcado para o dia 30 de maio. Lembrando que para o presente da Polipet, esse aí, olha, você precisa vir aqui à TV em São José, que fica dentro do Colina Shopping, para retirar então essa caixa recheada. Agora, o presente da Ortovip, que é essa escova elétrica, você precisa ir direto lá na clínica em São José, porque assim você já aproveita, tem um cafezinho super gostoso que você pode tomar lá, conhecer a equipe do Dr. Otávio e aprender a usá-la, né? Aprender a usar a Oraljet. É chique. Não é difícil, viu, gente? Mas como são várias coisinhas ali, é legal que ele passa o passo a passo para você. Então você tem que seguir a gente também. Boa sorte para você que participar. Aqui você participa muito do programa. A gente quer aproveitar que está com o celular na mão, já conversar com a gente também. E, aliás, a gente quer conhecer você através da nossa enquete. Uma perguntinha que a gente traz aqui que tem a ver com o assunto, que você vai responder #sim, tudo juntinho para contabilizar, tá bom? Ou #não. 997167989, já salva o nosso número. Seu intestino funciona de maneira regular? #sim, #não, na sua percepção, o que você pode responder para a gente? Participe. Isso, aí ao longo
do programa a gente vai mostrando o sim e o não, tá? Gente, o mês de maio, ele é marcado então pela campanha Maio Roxo, dedicada à conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais, como, por exemplo, a doença de Crohn e também a retocolite ulcerativa. A gente vai entender essas doenças crônicas e também autoimunes que afetam milhões de pessoas e podem comprometer a qualidade de vida quando não forem diagnosticadas e também tratadas. A gente vai conhecer mais, então, essas doenças com a médica parceira da Vale Infusões, a doutora Fabiana Alves. Que bom ter você aqui, doutora. Oi, obrigada, boa tarde, mais uma vez pelo convite, adoro conversar com vocês, é um programa, assim, muito fácil, né? E a gente pode falar, assim, explicar de um jeito, né, para as pessoas realmente chegar à informação que a pessoa precisa. Que legal. E hoje, gente, a doutora está até vestindo uma camiseta diferente, que é exatamente sobre o mês da campanha, né? Não é Maio Roxo? Então, ela veio realmente a caráter para fazer esse alerta para todo mundo que está vendo o programa. Então, vamos lá, doutora. Vamos explicar, né? O que é a doença de Crohn. Tem até alguns famosos que já falaram que tem, depois a gente vai entrar nesse assunto também. E a retocolite ulcerativa, por que elas aparecem também? Então, né, essas doenças, né, elas são desencadeadas pelo sistema imunológico da pessoa, tá? Então, assim, vamos pensar que você tem uma propensão, né, pode ser genética, só que não basta você ter essa propensão genética para ter essa doença. São necessários gatilhos. Vou dar um exemplo, um gatilho ambiental, né, um gatilho que esteja ali na própria alimentação, fatores também emocionais, né? Então, muitas vezes a ansiedade, a depressão, um momento de luto que a pessoa viva, uma perda, isso pode ser um gatilho, tá? A pessoa estava quieta, o intestino dela estava funcionando bem. E de uma hora para outra ela começa a ter esses sintomas. Porém, esses sintomas também podem ser de início bem insidioso, né? A pessoa tem que se conhecer. Ela sabe que aquele ritmo intestinal, já que a pergunta, né, se o seu intestino é regular ou não, se o seu ritmo intestinal é uma coisa que você sempre percebeu ao longo da vida e o que mudou, né? Olha, antes eu evacuava, né, todos os dias, ou dia sim, dia não. Nossa, que estranho, agora eu estou indo 4 vezes, 5 vezes ao banheiro, né, ao longo do dia, ou ando levantando à noite para utilizar o banheiro. Então, a pessoa tem que acender um alerta, né, e procurar um médico, porque muitas vezes existe muita demora para se fazer esse diagnóstico. Perfeito. Olha, apesar de serem condições diferentes, distintas, a doença de Crohn e a retocolite, elas compartilham muitos sintomas. Então, para ficar bem claro e até servir de alerta para você que está em casa, a gente preparou aqui um quadro para vocês verem e enxergarem certinho os sintomas iniciais. E a doutora Fabiana pode ir comentando com a gente aqui, começando com essa dor ou desconforto abdominal frequente, né? Então, é assim, né? A dor, gente, muitas vezes é algo muito vago. Tá? A dor ela pode ser localizada em qualquer parte do abdômen do paciente. Sabe aquela dor que incomoda, que você vai lá e toma um analgésico e não é diferente de você ter uma dor de estômago e você toma um medicamento, melhora a dor de estômago. Esse tipo de dor, a dor fica vindo, voltando, e é uma dor, o paciente muitas vezes não sabe nem explicar pra gente direito. Ele fala assim, doutor, é uma dor esquisita, tá? Essa mudança também, né, da quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro, a diarreia tá bom? persistente. A diarreia persistente. Então, assim, se você tiver um quadro de diarreia limitado, o que significa uma diarreia limitada? Poucas vezes, muitas vezes você tem 1, 2, 3 dias de diarreia, contraiu uma bactéria, algum vírus, a gente chama de limitado. São poucos dias e aquilo cessa, o seu intestino volta ao normal. Porém, se esse quadro fica indo e voltando ou vai se agravando, é pior, tá? Como eu falei, essa urgência para evacuar, tá? E muitas vezes os sintomas noturnos também. A pessoa tem que sair da cama, tá dormindo. De madrugada? A pessoa é acordada muitas vezes pela diarreia, tá? Imagina você na rua, você tem uma urgência para evacuar e você não ter um banheiro disponível, né? Sim. Triste. Um outro alerta são a presença de muco. Muco, Isso. quando o médico fala de muco, é assim, o que é o muco?
muco? Sabe o muco de nariz, Sim. né? Que a gente produz o muco nasal? O nosso intestino, ele também produz um muco que ajuda na passagem das fezes pelo trajeto. Isso é normal Isso acontecer? é normal. Só que tá. quando o nosso intestino está irritado, está inflamado, ele produz uma quantidade de muco excessiva. E esse muco você vai visualizar na hora que você estiver evacuando. Parece uma geleia nas suas É como se fosse um catarro, só É que um nas catarro, fezes. isso, tá tá? bom. E assim, outra coisa que eu alerto bastante também, sabe emagrecimento sem intenção? Se você está fazendo uma dieta, tudo bem, você emagrecer. Fazendo atividade física intensa, emagrecer. Porém, esse tipo de doença, essa inflamação, ela acaba consumindo muito o paciente e a parte de absorção de nutrientes também fica muito acometida. Por isso, o paciente acaba perdendo peso muito rapidamente, tá? Vamos colocar os outros três aqui, Isso, que a Águida vai ler aqui pra gente. Vamos lá, Agora, então. para a gente encerrar, né, gente, esses sintomas, que são os sintomas iniciais e são bem parecidos com as duas doenças, a gente tem a questão da febre recorrente, ou seja, ela vai e volta, né, doutora? Anemia e alterações no apetite. A pessoa para de comer, diminui o apetite, então, é isso? né, muitas vezes um sintoma que é muito característico também é assim, né, a fadiga, né? E a anemia é diferente a anemia da doença inflamatória, porque a anemia, quando você está com anemia por deficiência nutricional, assim também, você acaba se alimentando melhor e você acaba se revigorando, né? Dependendo dos alimentos bons que você come, você sente bem-estar. Já na doença inflamatória, ela é mais complicada. Então, a pessoa tem que, mesmo ela se alimentando adequadamente, ela ainda tem muitos sintomas. Perfeito. Tá? Olha, se quiser participar, tenho vergonha de falar desse assunto, manda sem nome mesmo a sua pergunta, tá bom? Com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites. Mas já fica o convite para você seguir a Vale Infusões e também por lá tirar suas dúvidas, que eles podem responder perguntinhas para vocês, tá bom? @Vale Infusões. Vale a pena, então, você ter muitas informações, inclusive sobre Maio Roxo. Já a gente comenta com vocês uma campanha bem bacana, que a gente vai trazer para vocês aqui, um convite para vocês participarem. Agora a gente vai para as nossas notícias regionais. Atenção, você que mora no litoral norte, especificamente em Caraguatatuba. A cidade convocou, gente, mais de 61 aprovados em um concurso público. Então, eles precisam se apresentar com urgência na prefeitura de Caraguá. E tem um prazo, né, amiga, para essa Isso aí. apresentação dos aprovados, que é até amanhã. Quem traz mais informações para a gente, direto então da cidade, é o Matheus Agostinho. Que bom ter você aqui, Matheus. Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde para você, para a Águida, para a entrevistada e para todos que nos assistem aqui no Falando Nisso. Mais 61 convocados pelo concurso público de 2023 foram convocados aqui, né, pela Prefeitura de Caraguatatuba para realizar a apresentação e entrega de documentos. Isso até amanhã, então tem que ficar bem esperto aí, bem atento aos prazos para não deixar passar. Essa apresentação e entrega de documentos que estava prevista para acontecer no Teatro Mário Covas, mas foi transferida aqui para a Secretaria de Educação da cidade, que está localizada na Avenida Rio de Janeiro, número 860, no bairro Indaiá. Esses aprovados, então, têm que vir aqui na Secretaria de Educação das 9 horas da manhã até o meio-dia e depois da 1 hora da tarde até 4h30. Vale lembrar que os salários desse concurso variam entre R$ 1.600 e R$ 6.700. Os cargos aprovados, a gente tem uma lista aqui porque foram bastante. Tem o advogado de Sistema Único de Assistência Social, que é o primeiro colocado, professores de ensino fundamental, dos colocados dos números 59 ao 64, professores de educação infantil, colocados 35 ao 41, professores de educação física do 7º ao 10º colocado, professores adjuntos do número 71 ao 98, auxiliar de saúde bucal, 3º colocado, cirurgião dentista, 5º colocado, fisioterapeutas, 1º e 2º colocados, clínica geral, 2º colocado, infectologista, 2º colocado, pediatras, 5º e 14º colocado e, por fim, coveiro, 1º colocado. Vale lembrar que as vagas e toda essa publicação foi publicada no Diário Oficial do município, que pode ser acessado, inclusive, pelo site da Prefeitura. Mas o mais importante mesmo é ficar atento aos prazos, que vai até amanhã, 4h30 da tarde. Então, você, morador de Caraguatatuba, deve vir aqui na Secretaria de Educação para realizar essa apresentação e entrega de documentos. Eu volto com vocês, pessoal. Dado o recado, né, Matheus? O prazo final é até amanhã, tá bom? Então tem que correr mesmo. Obrigada, a gente se vê amanhã. A gente vai rapidinho para o intervalo, claro que a gente volta com fofoca do dia, a gente conversa um pouquinho sobre Maio Roxo também, junto a Vale Infusões. Não saia daí.
Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Maquininha de cartões Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E no açaí, preço baixo é bom para todos. Feijoada é bom, mas com Demônios da Garoa fica melhor ainda. Não posso ficar, tem mais um. Feijoada com Demônios da Garoa. O Ernesto nos convidou. Feijoada à vontade inclusa no valor do ingresso. Abertura com samba das amigas. Após o show dos Demônios da Garoa, tem roda de samba à beira da piscina com os melhores sambistas da região. Saudosa Malô. Feijoada com Demônios da Garoa. Sábado, dia 24 de maio, no Palácio Sunset. Ingressos à venda pelo site wbingressos.com.br. Patrocínio Point Car Motors e Espetinhos e Rancho Mineiro. Tudo para o seu churrasco e a maior variedade de espetinhos da região. Avenida Ouro Fino 941 Bosque. Rádio Oficial Nativa FM. Esse é o mês do preço baixo, mas é só aqui no Açaí, criatura. Gil, eu quero mais economia lá em casa. Gil, como economizar mais nos negócios? Enchendo esse carrinho de preço baixo. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é no Açaí. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. De volta ao vivo, mostrando a Basílica de Aparecida. Eu acho essa imagem muito bonita, não tá? Com esse solzinho, as nuvens também nesta tarde de quinta-feira, fazendo neste momento 24 graus. É a máxima para a cidade. Para os próximos dias vai subir um pouquinho a temperatura, sem probabilidade de chuva, uma tarde muito gostosa, sem estar aquele calorão, né? Para quem visita a Basílica de Aparecida tem que estar um tempinho assim. Também se chove fica ruim para andar aí pela Basílica. Um beijo para todo mundo da cidade. Agora a gente volta aqui para o estúdio para mudar de assunto e falar de algo muito importante, sobre o hábito de poupar. E ó, desde a infância, viu? Pensando nisso, o Sicredi lançou a campanha Turminha da Poupança, uma forma bem divertida de incentivar as crianças e os adolescentes também, de até 15 anos, a cuidar do próprio futuro, Que né? legal, né? Como é que funciona? ótimo. A cada R$100 poupados, o associado ganha 1 ponto e se programar também a poupança, ganha o dobro. Olha. Com 20 pontos, já dá para trocar por um dos bichinhos de pelúcia que são uma fofura. A gente mostrou semana passada aqui no programa e essa campanha vai até dezembro. Então, quem tem mais informações para a gente é o assessor de créditos e investimentos do Sicredi, que é o Bruno Darrigo. Vamos ver. Olá, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Bruno Darrigo, assessor de crédito e investimentos do Sicredi. Vamos falar de dinheiro, mas de uma forma simples e fácil de entender? Nós sabemos que para criar bons hábitos devemos começar desde cedo. E um dos maiores desafios que enfrentamos é criar nossas crianças para que elas tenham um futuro da melhor maneira possível. Pensando nisso, o Sicredi Vanguarda lançou a campanha Turminha da Poupança, onde ela já está valendo e crianças e adolescentes com até 15 anos de idade podem participar, sempre com a devida autorização do seu responsável. A Turminha da Poupança nos traz que poupar também pode ser divertido, e com isso nós temos uma coleção de bichinhos de pelúcia para colecionar durante o ano. A cada R$100 poupados, o associado ganha 1 ponto. E se ele fizer a programação dessa poupança, a cada R$100 ele tem a pontuação em dobro. E quando o associado acumula 20 pontos, ele pode escolher um bichinho de pelúcia da coleção. Lembrando, se o associado abrir uma nova conta dentro dessa faixa etária, ele também pode escolher um bichinho da campanha. A campanha vai somente até dezembro, ou seja, quanto antes você iniciar, melhor é, pois você pode conseguir toda a sua coleção. E o foco principal é estimular para que as crianças criem o hábito de poupar desde cedo. Lembrando que o Sicredi é referência em educação financeira. Temos diversas iniciativas para estimular as crianças nesse sentido. Um exemplo disso é a Turma da Mônica. Através de seus desenhos, atividades lúdicas e gibis, ensinam as crianças a lidar com o dinheiro da melhor maneira possível. Quer conversar sobre isso e outros assuntos da sua vida financeira?
procure amanhã mesmo uma agência do Sicredi mais próxima. Só na nossa região são mais de 50. Sempre de portas abertas, com um café muito gostoso, para a gente conversar, entender a sua necessidade e te atender da melhor maneira possível. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Uma fofura esses bichinhos, viu, gente? Muito bem feitinho, uma gracinha. Vale a pena participar, essa dica para vocês. Bom, aqui no estúdio, nosso assunto é Maio Roxo, a conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. Tem uma enquete que a gente quer entender um pouquinho mais sobre você. Você participa pelo WhatsApp 12 997167989. Seu intestino funciona de maneira regular? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver então, por enquanto, olha que alto esse número, 66% dizendo que não, que já pode ser até um sinal de alerta. Olha só, gente, olha, a gente está aqui ao vivo com a médica, a doutora Fabiana Alves, ela é parceira da Vale Infusões e a gente aproveitou esse assunto, né, para falar sobre doenças intestinais e também a saúde do intestino. Levamos esse assunto para o Açaí Colinas e tem pergunta, vamos ver. Passeando aqui pelo Açaí Colinas, encontrei a dona Arlete e ela está nessa seção aqui, que é a seção das verduras, que é bem amiga do nosso intestino, não é verdade? Dona Arlete, o que a senhora consome pensando na saúde do intestino, para ter um intestino regulado? Muita couve, aveia, escarola, repolho, ovo cozido, não frito. E também eu gosto de muito cheiro verde em tudo, a salsinha, coentro, cebolinha na sopa ou também na salada, eu também gosto de colocar. Legal, eu vejo que o carrinho da senhora realmente está bem verde e bem saudável. Parabéns. Vamos saber então quais são os alimentos que ajudam no bom funcionamento do intestino. Então, né, parabéns de novo para a dona Arlete, né? Tudo isso que ela falou. Ela adora couve, que é rica em fibras, né? Ela falou da aveia também, colocar um tempero, né? As pessoas muitas vezes usam tanto tempero industrializados, né? E os temperos naturais, além de serem maravilhosos, gostosos, eles fazem bem para a nossa saúde, né? Então, assim, quais são os alimentos que são amigos do intestino? A nossa dieta brasileira, olha, até mesmo a combinação, né, o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, a gente tem que lembrar que a gente mora num país tropical. Nós somos abençoados, né, com a agricultura, né, quase tudo dá na nossa terra, não é? Então, se nós montarmos um prato com uma grande quantidade de fibras, que a gente fala, né? Porque nos cereais tem fibras, né? No arroz tem fibra, o arroz integral tem mais fibra do que o arroz branco, no feijão também tem fibra. Todas as verduras, tá? É muito gostoso a gente fazer aquela salada colorida, né? Quanto mais colorido, melhor. Cada cor de alimento é muito interessante. Cada cor de alimento tem um grupo de vitaminas, né? Então, você fazendo uma salada bem colorida, você está consumindo o que o seu corpo precisa. Olha como o Papai do Céu gente, didático, né? Uhum. Fácil até de aprender com isso. Olha, tem um convite que a gente vai espelhar para vocês agora no Instagram da Vale Infusões, para este domingo agora, dia 18, a partir de cedinho, 8h30 da manhã, lá no estacionamento do parque do Shopping Jardim Oriente, para você curtir um evento incrível, falando sobre um pouquinho essa conscientização das doenças inflamatórias do intestino. Então vai ser um evento aberto ao público. A programação tem tanta coisa legal também, né, amiga? Tem bastante, olha, atividades de saúde, caminhada, fit dance e, claro, as orientações com especialistas, incluindo especialistas da Vale Infusões, para você tirar suas dúvidas também com relação à saúde do intestino. Então, pode participar, vai ser nesse domingo, dia 18, a partir das 8h30 da manhã, lá no Shopping Jardim Oriente. Tem até uma camiseta muito bacana que eles prepararam, que é a camiseta oficial que a doutora está vestindo também, Eu né? gostaria de presenteá-los, tá? Com a nossa camiseta, é a nossa 5ª edição desse evento, Obrigado, tá? doutora. Temos mais de 500 inscritos já, então obrigada. vai ser um evento bem gostoso, vai ser uma manhã de saúde. E o legal é o todos. seguinte, você aí de casa que quiser essa camiseta, os 50 primeiros que fizerem a inscrição vão ganhar essa camiseta a partir de agora, tá bom? Então você pode fazer então
nossa inscrição, vale a pena. Dá um pulinho lá no @valeinfusões para você então participar desse evento tão bacana. Mas só lembrando que aí ganha camiseta lá, tá bom, gente? Não tem que vir aqui a Band, não, tá? Não é aqui no Falando Nisso, vai ser lá no Shopping Jardim Oriente, a partir das 8h30 da manhã no domingo. A gente para um pouquinho o assunto, vamos chamar a previsão do tempo? Sim. Já? Meu Deus! Então vamos lá saber como fica a previsão para esta tarde, para os próximos dias com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e boa tarde a todos que acompanham Falando Nisso. O fim de semana vai se aproximando, as temperaturas já começam a ter um pequeno aumento. Ainda temos a passagem de uma massa de ar frio, deixando principalmente as manhãs e as noites mais geladas. Vamos ter novamente o tempo firme, porque já temos em atuação uma alta pressão aqui na nossa região. Portanto, a tarde desta quinta-feira será sem previsão de chuvas, teremos um pouco de nebulosidade, mas o sol vai predominar. As temperaturas máximas de hoje ainda serão um pouco amenas, máxima de 23 em Paraibuna, 24 em São Sebastião e apenas 20 em Santo Antônio do Pinhal. A tarde de hoje terá predomínio de sol, com 23 graus em Jacareí, 21 em Piquete e apenas 18 em São José do Barreiro. No litoral norte, o mar fica um pouco mais agitado, com ondas entre 1 metro até 1,5 metro de altura e rajadas de vento que atingem 25 km por hora. Amanhã eu tô de volta com mais previsão do tempo. Júnior Bianchini posicionado para conversar com a gente de uma confusão que tá dando num cafezinho aí. Pois é. Que eu não entendi até agora direito e quero entender com você, meu amigo. Boa tarde. Tudo bem, Lucas, Águida? Boa tarde. tarde. Gente, por conta de um doce de leite. Doce de leite? O problema é esse doce de leite. Nossa. Padre Fábio de Mello se envolveu numa confusão numa cafeteria em Joinville. O que aconteceu? Ele foi na prateleira para comprar um doce de leite. Viu lá, sem açúcar. E viu o preço R$ 43,90. Nossa, tem uma imagem ali? Isso, é a câmera de segurança da cafeteria. Ah, tá. E aí, quando ele foi passar no caixa, o preço estava R$ 61,90. Estava mais caro do que estava na prateleira. Aí o que ele falou para funcionário? Olha, tá errado lá, vocês vão ter problema, porque vocês têm que honrar o preço que está na prateleira. Sim, claro. O gerente foi chamado e, segundo o padre, o gerente foi um pouco mal educado ali. Falou, não, o preço é esse mesmo, se quiser leva, se não quiser não leva, enfim. E o padre fez uns stories contando isso. Olha, nossa, pessoal, falando sobre isso, né? Olha, cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar sobre isso realmente. Isso. Se está na prateleira, o produto tem que ser vendido, né? O que prevalece é o menor preço, sim, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, ou seja, 40 e poucos reais, né? R$ 43,90 nesse doce de leite. Ele tinha saído da academia, estava treinando, passou lá para, não sei, acho, talvez um pós-treino, né? O doce de leite está sendo muito consumido por quem faz academia. Porque ele tem uma quantidade calórica muito pequena e mata a vontade de comer doce. Então, até uma dica para você em casa. Uma colherzinha por dia não tem problema. Aí a gente vê o padre ali, né, no balcão. Ele é forte, enfim. né? Nossa. Ele é mesmo. E ele é bem engajado, né? Ele treina bastante, ele gosta também, né, de treinar. E aí, o que aconteceu com tudo isso? O gerente dessa cafeteria foi demitido por conta disso. Foi demitido. Depois o padre fez uns stories falando, olha, eu não queria que ele tivesse sido demitido, porque todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo erra. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. Mas às vezes já acontecia outras coisas, gente. Pode ser Isso mesmo. foi a gota d'água. Pode ser. Ou pela questão da exposição da padaria, que logicamente o padre não teve intenção, acredito eu, de expor a padaria, não deve ter falado o nome. Mas só o fato, né, de, com certeza ele já frequentava ali, sei lá, então as pessoas já sabiam onde tinha acontecido o negócio. Né? Então acho que meio que queimou o filme. Quis tomar alguma atitude em relação a essa situação. Isso, exato. Para mostrar. Ontem na Nativa, Lucas e Águida, eu levei esse assunto lá para os ouvintes para a gente falar de como está o atendimento no comércio. E tem muita reclamação. Porque infelizmente tem dono de loja que dá vida ali na loja, o seu negócio, e acaba perdendo tudo por conta de um vendedor que está ali no mau dia. Enfim. Esse é o que está acontecendo. Mas, por fim, Bianchini, Padre Fábio de Mello levou ou não levou o doce de leite? Ele acabou não levando o doce de leite, gente. Não levou o doce. Não quis levar. É uma diferença muito grande, né, gente? De 41 para 61. Mas o problema nem foi... Ele deixou claro, o problema não era o valor.
Porque ele poderia ter pagado. Com certeza. O problema foi a maneira. A maneira. Ele falou, olha, um sorriso no rosto resolve tudo. É verdade, né, gente? Então... Perdão, padre, né? Já aproveitava e confessava, gente. Tiraria uma foto, eu postaria na rede social, daria um abraço, eu sou sua fã, isso mesmo. Eu até daria de presente pro padre. Pois leva, marca a gente lá, né? Um baita do merchan. E uma outra notícia que está viralizando também nas redes sociais foi o nascimento da Zori. Aliás, é Zori o nome dela? É Zuri. Zuri, o nome dela. É a filha da Bruna Gonçalves e da Ludmilla. Nasceu ontem. Ontem, nossa. Elas estão nesse processo desde 2023 da fertilização e ontem nasceu a Zuri. Olha que bonitinha a foto. Foi cesárea, Bianchini? Olha, eu não sei se foi cesárea ou se foi normal. Ela não deu tantos detalhes assim. Não, pela cara dela maravilhosa ali, me parece ser cesárea, tá? Porque é um parto normal. Gente, a mulher fica muito cansada. Eu achei que a cesárea a pessoa ficasse mais abatidinha. E o normal saiu, pronto, vamos pra próxima. A batida a gente fica depois, porque a dor é tão grande, gente, o corte. Pós, né? Ai, nem imagino. Meu Deus, que dor é aquela? É eu nunca grande, senti uma dor tão intensa. Deve ser forte. Então, eu acho que foi que cesárea. corta o abdômen, né? Acho que o músculo, São né? 7 camadas. Pelo amor de Deus. Tá? São 7 camadas até chegar o bebê. É difícil pra sair de todo jeito, né, gente? Oh, meu Deus. E o pós-operatório realmente é bem complicado, né? É bastante dor que a mulher sofre. Mas ela reapareceu nas redes sociais e disse que está muito feliz, que está em êxtase com esse nascimento, né? Que é uma nova fase realmente para elas. O nome escolhido também é bem interessante, né? Zuri, o nome... É bem bonito, também diferente. Eu não cheguei a ver o significado do nome, mas é bem bacana também. É diferente. Felicidades para elas aí. Verdade. A Ludmilla e a Bruna. É o nome, é o nome do sexo? Ah lá, gente, o rostinho dela. Entendi. Aí, será que ela já tinha tido bebê? Já tinha tinha, parido? foi depois, ela postou Ah, nos então, stories. tem um filtro aí ou não? Com certeza. Mas ela tá muito linda, Ela né? é uma gata, essa minha, né? A Bruna é linda mesmo. As duas são, acho até que bem parecidas. Não tem o mesmo jeito, assim? É alma gêmea, falam que parece. Ai, gente, quando então elas... Ah lá, olha lá. Verdade, lindas. Duas lindas mulheres. Nossa, a Ludmilla tá linda mesmo, né? Parabéns, mamães. Deus abençoe muito, viu? Muita saúde pra Zuri aí e pra família toda de vocês. E amanhã eu tô de volta, daqui a pouquinho tô na Nativa. Isso! Já, às 2 da tarde, tem Tricotando por lá, tem Som Misterioso, vai ser bem legal. Terminando aqui, é só ligar. É isso aí. Tá bom? Obrigada, Bianchini, até amanhã. Tchau, gente. Vamos pro intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre doenças do intestino e você pode participar deixando sua pergunta pra gente. Nossa, neste domingo o Vale Cap tá bom, hein? Tem uma estrada, um mob e mais 100 mil só no quarto sorteio. A estrada é minha, hein? O mob já tem dono. Os 100 mil é pra sair do aluguel. Então vamos comprar uns 3 pra aumentar nossa chance. No Giro da Sorte, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil no segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Estrada, cabine dupla, um mob e mais R$ 100 mil. Vale Cap é regional, hein? Não está feliz com seu sorriso? Falta dentes? Quero meu sorriso de volta. Um projeto que pode te ajudar. Parceria da Ortovip com Falando Nisso, né, doutor? Exatamente. Para você que perdeu todos os dentes e quer reabilitar com implantes o seu sorriso, participe do Quero Meu Sorriso de Volta. E como faz para fazer a inscrição, Lucas? Muito fácil, pelo WhatsApp da Ortovip, 12 988 42 4296. Você manda suas informações e fique na torcida para ser selecionada e ganhar um implante completo de graça para você. No próximo sábado, dia 17 de maio, embarque em mais um episódio do Hashtag Cola na Trid, numa viagem encantadora por Cunha. Conheça as joias da Estrada Real, descubra as belezas naturais e a rica cultura, além da gastronomia local que é excepcional. Você não pode perder essa experiência, é única. Então, hashtag Cola na Trid. Oferecimento Grupo Scorpion, 32 anos de tecnologia e tradição a serviço da sua proteção. No relógio, 1h34, alguns corajosos no mar de Ubatuba, neste momento 24 graus. O mar deve estar geladinho, né, gente? Um pouco agitado. Essa é a Praia Grande que a gente ama tanto.
E que delícia trazer essa imagem tão bonita para você, né? A gente que é aqui do interior, viu? Você que é de Ubatuba, Caraguá, Ilhabela, que pode ver essa belezura sempre. Quando a gente vê imagens, a gente fica tão feliz, é tão gostoso. Aproveitem então a cidade de vocês. Essa semana sem chuva por lá. Um beijo para todo mundo do Litoral Norte. Infelizmente, os hospitais estão cheios de pessoas com sintomas gripais e aumentaram também as internações por síndrome respiratória aguda grave. É isso. Isso não é somente na nossa região, viu? Mas no país inteiro. Muitas cidades já decretaram situação de emergência. A espera por atendimento neste hospital público em Belo Horizonte tem sido longa. A filha da Laura, de 5 anos, está com sintomas gripais. Febre muito alta, tosse, coriza. Tem 1 hora que eu estou aqui em pé na fila para passar na recepção. É nem na triagem. 14 capitais estão em nível de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Até 3 de maio deste ano, foram registrados mais de 24 mil casos de internação. O que mais chama atenção é o aumento de casos em crianças de até 2 anos, com a síndrome associada ao vírus responsável pela maioria das bronquiolites e pneumonias. Aqui em Minas Gerais, 16 cidades decretaram situação de emergência por causa do surto de doenças respiratórias. Diante do aumento de pacientes, foram abertos 50 leitos em unidades de saúde estaduais. Cenário parecido em várias regiões do país. Em Boa Vista, os hospitais têm ficado lotados. Nesta UPA, em Curitiba, todos os leitos estão ocupados. Os atendimentos relacionados a doenças respiratórias aumentaram em 60% de abril para cá. A família inteira estão de cama. Sara um, cai outro. Lá em casa, todo mundo engripado, dor no corpo, tosse, cabeça. Para especialistas, a baixa procura pela vacina contra a gripe é um dos fatores para tantas internações. Além da dose, a recomendação é adotar medidas que foram importantes na pandemia. Usar a máscara, vacinar e ambientes o mais arejados possível. Por exemplo, você entra num ônibus gripado, você deveria ser obrigado a usar máscara dentro do ônibus, senão você vai espirrar, você corre o risco de contaminar todo o ônibus. Então são coisas que devem ser lembradas no sentido de prevenir essas infecções. A doutora estava comentando aqui com a gente, tem que tomar vacina com certeza, viu? A gente volta a falar sobre as doenças inflamatórias do intestino, Maio Roxo, um mês para a gente se conscientizar sobre isso. A enquete de hoje quer entender um pouquinho mais sobre você com esse assunto. Como que é o funcionamento do seu intestino? Ele funciona de maneira regular? Hashtag sim ou não pelo WhatsApp e você responde tudo juntinho, tá bom? Por enquanto, o resultado está em 62% dizendo que sim. Olha como mudou de um bloco para o outro. É verdade. Né? E 37,5% dizendo que não. Então você pode continuar participando com a gente. Aproveite para mandar também a sua dúvida, o seu depoimento com a gente. Pode colocar a hashtag falando nisso. A gente faz o sorteio de um par de convites para o Cinemark, aqui em São José dos Campos, no último bloco do programa, tá bom? Então pode deixar a sua pergunta para parceira da Vale Infusões, que é a doutora Fabiana Alves, está aqui com a gente. Ela é gastroenterologista. E a gente aproveitou então, vamos fazer mais uma pergunta gravada lá no Açaí Colinas. Agora o meu bate-papo é com o Rafael. Rafael, você é um cara que bebe bastante água ou é um cara que esquece de beber água? Sou pouco assim, que bebo bastante água. É? Quanto você tem ideia? Quantos litros? 2 copos. 2 copos ou 2 litros? 2 litros. Aí sim, né? Vamos saber se a quantidade de água influencia, né, para a saúde do intestino. Sim, água é essencial à vida, né? Não só para o intestino, para a composição do nosso sangue, para nos hidratarmos. E eu gosto sempre de explicar assim de uma maneira bem fácil de entender. Eu falo que o intestino é como se fosse o primo pobre, né? Quando nós consumimos água, a água vai principalmente para a nossa parte, a hidratação do nosso sistema circulatório. Gente, acaba sendo disponibilizado para o nosso intestino pouca água. Então, a gente precisa aumentar a ingestão de água para a gente ter água suficiente para o intestino. Para formar as fezes são os restos, né, dos alimentos que nós consumimos, depois que eles são absorvidos, vai ter aquele resíduo. Só que esse resíduo, ele é solidificado, né? Ou senão ele está lá no final do intestino delgado. Essa água que está no intestino delgado, ela vai ser absorvida, tá? E
Por isso que é tão importante a nossa hidratação, para ter esse equilíbrio dessa água dentro do intestino, para quando formar as fezes, as nossas fezes ficarem cilíndricas e macias, facilmente serem expelidas. Se as fezes ficarem ressecadas pela falta de água, pela falta de fibras, né, que a dona Arlete explicou lá pra gente que adora comer fibras, por isso a gente tem que combinar uma boa ingesta de fibras e também uma boa quantidade de água. Perfeito. O Maio Roxo vem então trazer pra gente um alerta para o diagnóstico dessas doenças, né, inflamatórias intestinais e também falar sobre tratamento. Então, na Vale Infusões, eu vou colocar aqui o site para vocês também já acessarem. Por lá vocês podem até conversarem com ele, tá bom, gente? Com eles lá, eles vão receber vocês. valeinfusões.com.br. Pelo WhatsApp, eles respondem tudinho para vocês. Vamos falar de tratamento que a Vale Infusões traz aqui. Eu sei que tem coisa nova, tem coisa que a gente só encontra na Vale Infusões. Eu queria que a doutora comentasse com a gente, né? O que tem de novo de tratamento? Porque não existe a cura, mas existe controle e tratamento. Sim. Então, assim, né, as doenças inflamatórias intestinais, elas não são as doenças... Se estuda muito mais hoje em dia, né? Mas há 20, 25 anos atrás, o nosso tratamento era muito limitado, tá? Muito limitado. A gente conseguia somente com medicamentos assim, corticosteroides, assegurar a inflamação do paciente. Mas hoje em dia, nós temos medicamentos imunossupressores que eles agem diretamente no sistema imunológico do paciente. Esses medicamentos, o próprio nome do medicamento, a gente fala, né? São imunobiológicos. Biológicos vem da palavra bio, de vida, que são medicamentos que eles vão ser colocados dentro do seu organismo por algumas vias, tá? Principalmente a via endovenosa, diretamente na veia ou diretamente no subcutâneo, parece até uma injeçãozinha de insulina, só para as pessoas se situarem. E eles depositam no seu organismo substâncias que vão agir diretamente no seu sistema imunológico, né? Em sítios específicos, tá? E vai fazer com que aquela sua inflamação reduz. O que nós precisamos fazer é o controle da inflamação, porque a inflamação ela é muito perigosa para o nosso organismo. Tá. E para você que gostou do assunto, quer ter mais informações, no domingo agora, a Vale Infusões vai estar lá no Shopping Jardim Oriente a partir das 8h30 da manhã, com profissionais da Vale Infusões, para orientar também sobre as doenças do intestino, tá bom? Vai ser um bate-papo super legal, vai ter várias atividades e você pode participar gratuitamente. Agora a gente aproveita para dar uma olhada nos comentários e também nas dúvidas sobre o nosso assunto de hoje. Pode colocar a hashtag falando nisso. No próximo bloco, que é o último bloco do programa, a gente faz o sorteio aqui de um par de convites para o cinema, tá bom? Na tela, então, um comentário da Sueli. Olha que legal, amigo, que você falou, indicando falando nisso para todo mundo assistir. Olha que querida. Meus queridos, amo o programa Falando Nisso, um ótimo programa da TV aberta. Beijos. Ô, Sueli, a gente adora, viu? A gente faz com tanto carinho, Sueli, que bom, viu? Fico feliz, tá? Um beijo pra você. A Tânia diz que sofre de crise de ansiedade e quando está em crise percebe que o intestino não funciona bem. Quais os riscos posso ter com este problema no intestino? Vamos falar um pouquinho de saúde mental e intestino. Então, nós falamos assim em medicina, o intestino é nosso segundo cérebro. Já ouviram essa frase, né? Sim. Então, assim, eu falo que é uma via de mão dupla, né? O intestino está interligado com o cérebro está interligado com o intestino, né? Então, basta muitas vezes você ficar preocupado, ansioso, depressivo, acaba tendo alterações intestinais. E todo mundo, acho que isso sempre é amplamente falado, que o intestino, ele é o grande produtor, né, de substâncias que agem no nosso sistema nervoso, né? Vamos dar um exemplo, a serotonina, que é aquele, né, é um neurotransmissor que deixa o nosso corpo, assim, com bem-estar. Ele é produzido diretamente, a gente fala assim, da cabeça. Não, ele é produzido, 90% da serotonina é produzida no nosso intestino. Depois que Se a gente vai no banheiro, não tá né, legal, gente? Né? né? Não é? Depois que a gente vai no banheiro com o número 2 e dá uma felicidade, não dá, gente? Nossa, quando a pessoa não consegue evacuar, não tem o termo, ela está enfesada. Enfesada não é brava? Então, mexe com o emocional. Mexe com o emocional. No próximo bloco, a gente vai falar também sobre hábitos que ajudam a manter a qualidade de vida de pacientes que já foram diagnosticados com a doença e você pode continuar participando junto com a gente, deixando sua pergunta, tá bom? Agora a gente aproveita para colocar aqui na nossa roda de conversas a Carol Serra, ela fala ao vivo
da Rádio Band Vale FM, vai deixar para a gente um dos destaques da nossa região. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Agatha, Lucas, boa tarde para vocês, também para a doutora Fabiana que está aí, para você que está acompanhando aqui o programa. Hoje eu vou falar de um assunto não muito legal, mas a gente precisa saber, né, sobre segurança. Taubaté, a segunda maior cidade do Vale do Paraíba, registrou em 2025 o maior número de furtos nos últimos 6 anos para um primeiro trimestre. Foram 738 crimes registrados na cidade entre janeiro e março deste ano. Esse número cresceu 23%, conforme apontam os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Na segunda-feira pela manhã, teve um crime de furto na cidade que chamou bastante atenção. Um homem invadiu um condomínio no bairro Portal Mantiqueira e furtou uma bicicleta que estava guardada lá no bicicletário do condomínio. E aí que esse morador só ficou sabendo através das câmeras de segurança. Depois de muito tempo, ele nem viu o ocorrido desse furto, né? Ele tinha acabado de mudar para Taubaté, ele era de Jacareí e disse que tá super mal, não consegue andar pela cidade, fica pensando nisso, porque a gente se sente mal, né? Se falta segurança, a gente não se sente nem confortável de andar nas ruas. E no comparativo com o ano passado, o primeiro trimestre de Taubaté também apresentou um aumento nos números de furto. Foram 686 crimes do tipo em 2024 contra 738, como eu já falei aqui, um crescimento de 7,58% no período. O furto dessa segunda-feira vai aparecer nas estatísticas. E você, se sente seguro aí na sua cidade? Eu volto com vocês no estúdio. É o mínimo que a gente tem que ter, né? Andar na rua na paz de Deus, né, gente? E Taubaté é uma cidade que acolhe tanto, essa situação não combina e algo realmente precisa ser feito. Obrigado pelas informações. A Carol, que já está ao vivo em 102,9, acabando o programa. Sintonize lá também para ouvir essa querida. Boa tarde, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta mostrando a sua participação ao vivo, pode mandar o seu depoimento e também vamos mostrar famosos que sofrem com doenças do intestino. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, dá NIP aí. Sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, dá NIP aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Já estamos de volta com o último bloco do Falando Nisso. Nossa, que imagem é essa, gente? Quadro, né, amiga? Olha. Imagem de quadro, amigo. Né? Do nosso litoral norte. Quem adivinha? De onde é essa imagem? É do Porto de São Sebastião. A gente vê também Ilhabela, né? Ali ao fundo. Nossa, que lindo, lindo demais. 24 graus nesse momento. Tem um calorzinho bom, né? Uma tarde ensolarada em São Sebastião com Ilhabela, fazendo 24 graus, sem probabilidade de chuva para hoje. Olha, agora a gente vai te dar uma dica de saúde sobre a Ortovip, né? Que todo mundo já conhece. É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 25 anos de atendimento em São José dos Campos,
cuidando dos sorrisos de todo o Vale do Paraíba. E olha, o diferencial dessa clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais especialistas, experientes, desde a infância até a fase adulta, com aquela reabilitação tão importante para quem perdeu os dentes, com a prótese sobre implantes. E quando o assunto é implante, a Ortovip se destaca pela experiência, pela estrutura e também pela agilidade. Já imaginou recuperar o seu sorriso em apenas 3 dias? Pois é possível isso mesmo, em apenas 3 dias, com toda a segurança, planejamento e qualidade que a sua saúde merece. Então agora a gente vai conhecer o depoimento de um paciente que escolheu a Ortovip pela confiança e se surpreendeu com o atendimento e teve o seu sorriso transformado em apenas 3 dias com a prótese sobre implantes. Um verdadeiro recomeço rápido, seguro e que devolve a confiança e a vontade de sorrir. Estava muito ruim. Meus dentes eu usei ponte móvel muito tempo. Aí depois comecei a perder mais dente ainda. Aí tive que usar a dentadura. Não dava para falar legal, parecia que ia cair a dentadura. Então eu resolvi vir aqui. Aqui eu achei muito bom. Pus muita confiança aqui. Achei o pessoal muito gabaritado, muito bom. Uma equipe ótima. E resolveu o que eu queria. O que ele me falou foi feito corretamente, no prazo. Então eu fiz a cirurgia na segunda, não senti dor, tomei o medicamento corretamente, e não senti dor e tudo correu normal. Hoje já é quarta-feira, passaram 3 dias, eu coloquei a prótese, o implante e é ótimo. Eu estou feliz. Pode vir tranquilo, que é um lugar super gabaritado, ótimo, pessoal super profissional, pode vir sem medo que eu garanto, eu assino embaixo. Olha aí, ficou com um sorrisão, né, Ficou amigo? Ficou muito bonito. Então, você, assim como esse paciente, também pode viver essa transformação, porque é uma transformação mesmo de vida, né, de autoestima. Quer entender, então, como funciona o tratamento com implantes? Você pode conversar com a Ortovip, agendar a sua avaliação. E o WhatsApp está aí para você também na tela, tá? 12 98842 4296. A gente continua agora, então, conversando no Maio Roxo com a Vale Infusões, doutora Fabiana Alves, gastroenterologista, trazendo para a gente informações muito importantes. Tem perguntinha chegando e a gente começa, então, esse bloco respondendo uma das perguntas ou comentários que vocês enviaram para a gente. Na tela, por favor, a Simone. Meu intestino funciona muito bem. Faço os meus exames, colonoscopia quando há necessidade, me alimento bem para não prender o meu intestino. Um beijo para você. A colonoscopia ajuda no diagnóstico, doutor, ou não? Então, vamos lá, né? A colonoscopia é um dos exames que nós médicos utilizamos para ver todo o final do intestino delgado do paciente, todo o intestino grosso e o reto, que é o final do tubo digestivo, tá? Então, esse é o acesso da colonoscopia. Agora, eu quero chamar a atenção também que muitas vezes a doença de Crohn, ela acomete outras partes do intestino. Ela pode acometer com bem menos porcentagem o esôfago, o estômago e o intestino delgado. Então, também temos no nosso arsenal a endoscopia digestiva alta. Nós temos também uma ressonância de intestino, que a gente consegue visualizar o intestino delgado do paciente. E talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas nós temos também um exame chamado de cápsula endoscópica, que o paciente engole uma cápsula, tá? E ela vai fotografando, ele engole, ela vai fotografando, ela faz mais de 2.000 fotos, né? Ela consegue essas imagens para nós conseguirmos acessar pontos que por outros exames diagnósticos nós não conseguimos acessar. Porque a gente precisa saber onde que está o problema. Nossa, e toda essa assistência você também encontra na Vale Infusões. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Vale Infusões e passa para você o Instagram, o site deles. Agora a gente vai mostrar alguns famosos que já declararam aqui sofrer, né, de doenças inflamatórias do intestino. A primeira delas, gente, eu não sabia, Giovanna Antonelli. Olha só. E aí a atriz revelou que tem a doença de Crohn,
reforça a importância do diagnóstico precoce, o cuidado contínuo com a alimentação e a questão do estresse. Que é muito importante cuidar também. Olha, o Gabriel Medina, gente, um atleta, o tricampeão mundial de surf, já relatou em entrevistas os impactos da doença de Crohn em sua rotina de atleta de alta performance e também destacou a importância do acompanhamento médico. Tem mais também o Rafael Infante, o ator, ele é também humorista, né, da Porta dos Fundos, convive com retocolite ulcerativa. Usa sua visibilidade para falar com leveza e responsabilidade sobre o tema. Que é tão importante, né? E por fim, Evaristo Costa, que esse ficou realmente bem conhecido, que ele revelou publicamente que convive com a doença de Crohn, compartilhou que perdeu mais de 22 quilos em apenas 3 semanas devido à doença, descrevendo a sensação como definhando e relatando que, apesar de se alimentar, seu corpo não absorveu os nutrientes adequadamente. Doutora, eu acho que o mais importante da gente pensar nesse Maio Roxo é a gente trazer a consciência da necessidade da pessoa não se acostumar com o intestino que não funciona direito, não se acostumar a se ver o catarro nas fezes, precisa buscar uma ajuda. Sim, isso é a importância, né, de você dedicar um mês inteiro para todas essas informações, não deixar assim, falar, a pessoa te menosprezar e falar assim, não, isso daí é uma diarreia simples, é algo que você comeu, você se conhece, então você precisa procurar um médico e esclarecer o que está acontecendo com você. E eu acho que uma coisa muito importante da parte de conscientização também é que nós falamos na medicina que as doenças inflamatórias intestinais, elas são como se fosse uma deficiência oculta, não é? Então, doenças dermatológicas acabam aparecendo na sua pele, externamente, doenças articulares, muitas vezes você fica com algumas deformidades, porém a doença de Crohn e a retocolite, ela acomete demais a pessoa e a qualidade de vida da pessoa vai lá no pé. Tá? Então, você imagina você não ter um banheiro, né? A urgência para você evacuar. O Evaristo Costa, ele passou por uma internação, ele compartilhou isso, né? Que foi uma internação, foi uma forma grave da doença, difícil de controlar. Sim. Então, este mês de maio, todos os meses de maio, né? Em todos os anos anteriores, é para conscientizar as pessoas que procurem atendimento médico. Se você conhece alguém, né? E está vendo que essa pessoa também não está fazendo o tratamento dela adequadamente, é muito importante para a gente prevenir as complicações. É por isso que a gente deixa aqui o contato da Vale Infusões, que tem profissionais, médicos e especialistas para cuidar da sua saúde e da saúde do intestino também. E aqui também tem vários conteúdos ligados ao tema de hoje, tá bom? Vocês podem conferir e entrar em contato também pelo Instagram. Vale Infusões, tudo juntinho, tá aí para vocês a referência, viu? Vamos ao nosso sorteio. Você que participou com a gente, obrigado pelas perguntas, foram muitas, fotinhos também. Um beijo para todos vocês, tá? Todo mundo que mandou tá concorrendo agora, Toliu, Antônio Duas. Márcia Carvalho, parabéns, a produção vai entrar em contato com você, viu? Muito obrigado. Doutora Fabiana, a gente agradece também a sua participação. Nossa, adorei aqui. Participar mais uma vez. Obrigada, viu? Amanhã a gente tem um novo assunto aqui no programa. Qual será? Fala galera, tudo bom? Amanhã eu tô no Falando Nisso a partir da 1h da tarde pra gente falar sobre direito de trânsito, falar sobre o maio amarelo, sobre infração, suspensão, cassação, multa de recusa do bafômetro, o que você pode fazer. Amanhã, a partir da 1h da tarde, no Falando Nisso na Band. Curiosidades, multas que a gente nem imagina, viu gente? E tudo de novo também a gente traz pra vocês, pensando na segurança no trânsito. Beijo forte, fiquem com Deus. Um beijo no seu coração, até amanhã.